Olá, ficou triste porque o Brasil acabou perdendo da Copa, mas ficou feliz novamente no final dela quando viu que a Argentina acabou não ganhando e foi, na verdade, a Espanha? Eu fiquei feliz. Pois isso é do que se trata o vídeo de hoje, Brasil versus Argentina, como surgiu a maior rivalidade da América Latina. Eu sempre me perguntei muito sobre isso. Eu sei que não deve ser só esse motivo, mas é um dos principais, que é que argentinos, muitos deles aqui com o pessoal do Brasil, assim, não muito amigáveis, né? Ambos se ofendem das coisas mais pejorativas possíveis. Principalmente a Argentina contra o Brasil. O Brasil, geralmente, o pessoal aqui só devolve as ofensas que o pessoal da Argentina faz. Como, por exemplo, nesse vídeo aqui. Esse vídeo vergonhoso aqui repercutindo. Vinícius Júnior! Vinícius! 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 Pois é. Então, apesar de pensar que é um pouco estranho, meio triste, né? A gente odeia um país, a gente detesta outro país. Era pra gente estar se amando, se unindo pra poder fortalecer, sabe, as forças. É bem melhor a gente estar unido do que separado, mas com os argentinos a história é diferente, é meio complicada. Inclusive, no final aí da Copa do Mundo, tava praticamente todo mundo que eu vi torcendo contra esses caras. Todo mundo queria que a Espanha ganhasse, ainda bem que a Espanha ganhou. Desculpa, Messi, eu quero que você se... Vamos lá assistir o vídeo, Brasil, Argentina, limonada, surgiu uma rivalidade, play. Nem todo argentino, mas sempre um argentino. Ui. Eu acho que eu posso falar isso aqui, né? O YouTube só implica com minoria. Olha, eu tenho certeza que você já ouviu essa frase antes. Principalmente agora, que tá rolando a Copa do Mundo e muitas nações estão tendo a primeira experiência com os hermanos. Cara, nossa, mano, as coisas que tá acontecendo com o Speed. Que aconteceu já, né? Porque a Copa já passou. O que aconteceu com o Speed nessa Copa foi brincadeira. Experiências negativas, no caso. E é por conta dessas experiências negativas, que são muitas vezes gravadas e registradas ao vivo, que a Argentina tá ganhando uma fama internacional como um dos, se não o país mais racista do mundo. Particularmente, eu não acho que ele esteja no pódio, até porque a competição é bem acirrada. Mas ó, pra provar meu ponto, só nessa Copa nós já tivemos aquele caso da mulher argentina mandando um Speed voltar pra casa em uma das lives dele. Teve aquele caso do gordão argentino supostamente imitando um macaco, de novo durante uma das lives do Speed. E aqui eu falei... Não, mas se você escuta, diz supostamente, né, mas se você escuta, parece muito mesmo que ele tá dizendo macaco. Parece muito mesmo, não, tipo, não é aquele 100%, mas do jeito que argentinos, sabe, na Copa do Mundo principalmente estavam nessas lives do iShow Speed, 80% de certeza que tava dizendo isso, mano. É uma pena isso. Supostamente, porque depois desse episódio, ele tentou se justificar no Twitter, falando que, na verdade, a intenção dele era imitar os gestos que o Speed tinha feito pouco antes do Messi errar um chute pro gol. Mas vamos lá, né, tamanho família? Olha a torcida que tu faz parte. Levemente suspeito, você não acha, não? Teve os ataques contra a torcida do Cabo Verde, que os argentinos arremessaram os bagulho em cima dos torcedores rivais. Quando o Cabo Verde marca gol, eles ficam a tirar com as cenas que estão lá em cima. Os argentinos são todos filhos da puta, caralho. Teve também palavras deles, não as minhas. Aquele meme de um argentino rasgando a cabeça de um jogador do Cabo Verde, que depois foi adaptado pro Haaland rasgando a cabeça do Vini Júnior, logo após a derrota do Brasil pra Noruega. Teve os ataques... Cara, que meme desgraçado, né, contra a torcida do Egito, que mais uma vez os argentinos arremessaram um monte de sei lá o que em cima da torcida rival. Esse jogo da Argentina com o Egito foi bem esquisitinho, né não? E por aí vai. Lembrando que isso foi só nessa Copa. Se fosse pra listar todas as polêmicas envolvendo a Argentina, eu ia ficar aqui até amanhã. O que não seria tão ruim assim. Na verdade, seria uma honra ficar horas e horas xingando os argentinos aqui com vocês. Só que esse, infelizmente, não é o ponto do vídeo. O meu ponto aqui nesse início é deixar claro pra vocês que, por conta de todos esses episódios envolvendo a Argentina, muitos outros países também estão cultivando uma rivalidade saudável com eles. Quem diria que dessa vez não seria só o Brasil. E é por isso que eu chuto dizer que a Argentina também pode ter entrado no ranking dos países mais desgostados do mundo. E se eles acabarem vencendo essa Copa, o que é muito provável, apenas 2 países vão comemorar. A própria... Não venceu. O vídeo é de dia 18 de julho. Aconteceu ontem, dia 19, o jogo. A Argentina e Israel, por algum motivo que eu não entendo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Senhor, essa vaga é para deficientes. Eu sou brasileiro e torço para a Argentina. Ok, me desculpe. Tá me lembrando o narrador da Casa TV. O Messi, ele toca a bola e o Messi respira. E que jogada fenomenal. Essa respirada do Messi me deixou excitado. Opa. Please bring the 4th cup to Argentina in the Mundial.
Só que por mais que hoje Nossa, credo, mano. Eu detesto esses memes que apareceu ali. O Messi e a Argentina, a estrelinha da Argentina. Eu detesto esses memes de Israel, muitos países de molesta. O que tem sempre no TikTok. Meu Deus, mano. Que raiva que eu estejam sinto. criando essa O humor é relativo, né? É foda. rivalidade amigável e nada odiosa com a Argentina, nós brasileiros já temos isso há muito tempo. Na verdade, a nossa rivalidade com eles vai muito além do futebol. Mas antes de seguir com o vídeo, eu quero deixar uma coisa bem clara. Tão clara quanto um argentino. O meu Eita, canal já! não é Beiçudo. politicamente correto. Até porque, se existe um canal aqui no YouTube que deve ser usado de bússola moral, esse canal não é o meu. E sendo bem Sim. franco, essa nunca foi a minha intenção. E é por isso que em nenhum momento eu vou me colocar como moralmente superior a eles aqui. Eu vou apenas citar os casos e dar uma xingada de leve. De brincadeira, claro. Dito isso, agora a gente pode De finalmente seguir com o brinks. vídeo. E pra fazer isso, a gente vai ter que voltar pra época que os portugueses chegaram aqui. Confia em mim, a gente realmente vai ter que voltar tudo isso. Quando os portugueses Ok. chegaram aqui no Brasil, eles viram que as terras possuíam muitas riquezas. E por conta disso, o Brasil foi colônia de Portugal até 1822. Ou seja, os portugueses basicamente sugaram o Brasil por 300 anos para chegar nos dias de hoje e eles terem que jogar GTA 6 em português do Brasil. Amém! Só que durante essa treta da independência do Brasil, Pelo menos isso. tinha rolado a sidequest da independência da Argentina, que foi conquistada em 1816. Então, no século XIX, a gente tinha o Brasil monarquia e a Argentina república, coladinhos um no outro. E como a gente sabe que a vida não é uma animação do Cartoon Network cheia de positividade tóxica, é óbvio que essa proximidade aí acabou dando merda. Então, em 1825, rolou a Guerra da Cisplatina entre o Brasil e as Províncias Sim. Unidas do Rio de Prata, que viria a se tornar a Argentina, que a gente conhece e ama hoje. Só que essa guerra aí não teve muito bem Não um amo. vencedor, talvez no máximo a própria Cisplatina, que ficou independente e virou o Uruguai. Olha só esse país, tu é gay. Mas então, pouco tempo É verdade, né? Uruguai, you are gay. depois dessa guerra, rolou uma outra, em 1851, a chamada Guerra do Prata. Essa treta aí começou porque um tal de João Manuel de Rosas, resumidamente, queria que o Uruguai ficasse sob influência de Buenos Aires. E caso isso acontecesse, Buenos Aires teria ainda mais poder no sul da América do Sul, dominaria uma rota comercial importante e cercaria o Brasil por baixo. E por isso, o Brasil se uniu aos uruguaios e a alguns argentinos rebeldes que eram contra o governo de Rosas e entraram em uma guerra que terminou com a derrota da Argentina da Tudo época. guerra O que nos nessa rendeu porra, essa né, mano? pintura Agora não tem guerra mais pra porra nenhuma. Mas antes era tudo guerra, tudo guerra, do tudo general guerra. Osório marchando em Buenos Aires carregando uma bandeira do Brasil. E essa derrota foi tão humilhante que o Rosas teve que fugir para a Inglaterra e o mapa do Brasil e o Uruguai ganharam alguns detalhes extras para representar exatamente o que aconteceu com a Argentina nessa época. Lá ele. Então, depois de perder essa guerra, a Argentina teve que se reorganizar estruturalmente. E é aqui que as coisas começam a ficar mais atuais e interessantes, porque saca só, após a derrota de Rosas, um tal de Justo José de Urquiza assumiu a liderança política da Argentina e começou a Bem histórico esse vídeo aqui, né? pensar em que tipo de país ele Las orígenes e las guerras. queria criar nesse Capítulo pedacinho de do terra. vídeo. E então a Constituição Argentina foi criada e aprovada em Santa Fé. E dessa Constituição nasceu o artigo 25, que dizia algo mais ou menos assim: o governo federal deve fomentar a imigração europeia e não pode restringir, limitar ou impor impostos sobre a entrada de estrangeiros que venham para trabalhar e desenvolver as atividades previstas na Constituição. Ou seja, eles basicamente começaram a investir em propaganda para atrair as pessoas de origem europeia para o país, porque eles acreditavam que essa aí seria a chave para o futuro da nação. Se foi ou não, isso aí é discutível. Só que, falando de forma estatística, a Argentina é sim, de fato, mais europeia e, entre aspas, mais branca do que o Brasil. Eu sou branco. Argentina médio, meio indígena, negro, judeu e espanhol. Mas por que será? mole. Porque afinal a origem dos dois países é bem semelhante. E os dois também possuíam muita gente negra na época. O que aconteceu com essa galera aí na Argentina que não aconteceu aqui no Brasil? E bem, a resposta para essa pergunta, na verdade, é muito simples. Eles morreram. E aqui nem é sacanagem, eles morreram tanto que em 1987 só papo de 2% da Argentina era considerada negra. E é um dado bem interessante, porque nessa época o Brasil ainda nem tinha abolido a escravidão. A população negra da Argentina foi Caramba, durou a escravidão mais tempo aqui no Brasil e morreu mais gente lá do que pra cá. diminuindo principalmente por causa das guerras. Isso é bem irônico, inclusive. Eles provavelmente eram enviados como bucha de canhão. Também tiveram as epidemias, como a febre amarela, que passou o cerol em grande parte da população mais pobre de lá. Nossa. E também teve aquela palavrinha com M que é proibida por lá. Black people can't marry white people. E foi a partir desse embranquecimento É sério? Muitas mulheres negras casaram-se e tiveram filhos com brancos. que é proibida por lá. Black
Black people can't marry white people. E foi a partir desse embranquecimento estratégico e negacionismo de raízes mistas que a Argentina começou a moldar a sua personalidade insuportável, que sempre que pode se exalta ou mais frequentemente rebaixa os outros países da América Latina. Los argentinos no nos sentimos orgullosos de ser latinos. Argentina no es latina. Los argentinos somos europeos. En Argentina, nuestra ascendencia no es latina. Es cierto, los argentinos no nos sentimos latinos. Que Argentina nunca fue un país de cultura latina. E essa tinha que fazer live na Kik, né? forma de rebaixar o continente é bem Jesus. evidente de várias formas. Por exemplo, lá na Falando na Kik, eu queria voltar pra Kik, mas os caras não me respondem, mano. O pessoal da Kik não me responde. Queria fazer live lá. Lá era melhor pra lidar com o chat, porque pra Twitch... Deus! Quem me livre? Nada a ver com o assunto do vídeo. terrinha deles, eles têm um ditado popular bem famoso, que chegou até a virar música em 1982. Saca só esse trecho aqui. Os brasileiros saem da selva. Pera, como é que é? Brasileiros saem da selva. Os mexicanos vieram de los índios. O foda é que a música tá distorcida, então eu não entendi nada. Os brasileiros... ah, nananana, os mexicanos... ah, nananana, os argentinos... Eu vou deixar o link pra música completa aqui na descrição, mas calma aí, porque eu ainda não terminei de falar sobre esse ditado, porque ele foi referenciado de novo no dia 9 de junho de 2021, pelo então presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva. Da Argentina, Alberto Fernandes. Que los mexicanos salieron de los indios, os mexicanos saíram dos índios, os índios, né? Brasileiros. Os brasileiros saíram da selva. Salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos. Mas nós argentinos... Porra! Mas nós argentinos... Eu ia falar tudo errado, eu ia falar argentinos... Nós argentinos chegamos de barcos. Que brisa, hein, mano? Barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Só que dessa vez, talvez por ser mais recente, isso aí não passou batido, e um monte de veículo de notícia sentou o cacete no hermano. A frase desastrosa do presidente argentino: os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros da selva, mas os argentinos dos navios. A ponto dele ter que pedir desculpa no Twitter argentino dele. A nadie quis se ofender de todas as formas. Quem se haya sentido ofendido ou inviabilizado, desde já me desculpas. Caralho, mas vai se fuder também, né, pô? Ah, desculpa aí, cara, vocês ficaram meio mal, né? Vocês ficaram meio sentido. Porra, tu falou que eu venho da selva, cara! E tu disse que os mexicanos são índios, cara! Todos índios! La cucaracha, porra, cara! Eu sou obrigado a falar, fazer esse vídeo aqui... Samba, samba! Futebol! E sem quebrar as diretrizes do YouTube tá difícil. I'm about to get xenophobic. Falando em xenofobia, saca só essa manchete desse jornal argentino de 1996. Que vengan los macacos. Essa manchete que aí foi feita logo após a Argentina ganhar de Portugal nos Jogos Olímpicos de Atlanta. E os macacos, nesse caso, são os brasileiros. Só que o Brasil perdeu de 4-3 pra Nigéria. E na final da Argentina contra a Nigéria, quem levou o ouro foi a Nigéria. Ou seja, essa matéria envelheceu mal pra cacete. Mas deixando o futebol de lado e voltando pra manchete, o embaixador do Brasil na Argentina da época, Marcos Azambuja, viu essa brincadeira e denunciou as insinuações ofensivas da manchete. E no dia seguinte, os editores do jornal se desculparam da forma mais argentina possível. Não houve intenção de ofender, aqui não há nenhum racista. Pra piorar, o então secretário da redação Mariano Hamilton ainda falou que o termo macaco não possuía peso racista, visto que essa é apenas a forma que os argentinos se referem aos brasileiros. Ele afirmou Caralho, mano. Que esse termo era algo institucionalizado no país. Mas aqui, chega de racismo por... Meu Deus! Os caras falando, não é racismo, é porque assim, os argentinos chamam tanto esses caras de macaco, né? Aí nós colocou macaco, né? Porque
Porque já chama aqui só, por que nós ia trocar? Fala brasileiro? O que é brasileiro? A gente só conhece os macacos, né, cara? Por enquanto. Eu até tinha Cara, que coisa ruim, cara. Que coisa triste. separado aqui algumas anotações sobre aquela argentina que imitou um macaco pra um funcionário de um bar do Rio, o pai dela que repetiu a imitação logo depois, Nossa. aquele moleque chamando o macaco de Vinícius e aqueles outros memes argentinos que surgiram com a Copa. Mas eu já tô de saco cheio de falar disso, então vamos pra algo um pouco mais family friendly, publicidade e mídia. E sendo franco, é claro que nós brasileiros também não somos inocentes, e sempre que entra período de Copa, surgem várias propagandas que tiram sarro da Argentina. Eu gosto muito dessa aqui do Guaraná, que eles botaram logo o Maradona com uma camisa do Brasil cantando o hino nacional. Caramba, que pesadelo. Tem essa outra aqui da escola que botam os argentinos pra deslizarem em campo por algum motivo, e aqui eu admito que eu não entendo muito bem o conceito, mas reclamar que eu não vou. Olha, cara. Mesmo que diga que os brasileiros também não são tão inocentes, pô, depois de anos de ofensas e xingamentos, dá umas flertadas dessa aí, acho que é nada mais que justo. É nada mais que justo. Pô, enquanto os caras chamam nós de macaco, nós colocamos os caras pra escorregar no campo. Aí é bobeira. Muitas que são muito boas e outras que são muito ruins. Mas feliz ou infelizmente, nenhuma delas vai além de uma brincadeira saudável. Mas Talvez só essas aqui que vai, só essa aqui que vai além. Mas feliz ou infelizmente, nenhuma delas vai além de uma brincadeira saudável. Mas tudo que... Caralho, os caras trancaram eles no navio, trancaram eles na casa, botaram no navio, o navio virou um foguete, foi pra lua. Mas feliz ou infelizmente, nenhuma delas vai além de uma brincadeira saudável. Mas tudo que vai e volta, e é claro que também existem propagandas argentinas zoando o Brasil, mas por incrível que pareça, elas também são bem tranquilas. Geralmente o foco é zoar o 7-1 ou a seleção de uma forma não estereotipada. Então não, aí então é menos mal, tudo bem. Não vou nem perder muito do meu tempo falando delas aqui. Tudo bem, tudo bem. Os programas de comédia do Velho Testamento também... Nossa! Nossa! Também costumava existir muita zoeira pra cima dos hermanos, dessa vez de forma estereotipada mesmo. Nossa, esse cara, meu Deus. Qual que era o nome dele, mano? Eu esqueci o nome dele. Mas eu admito que eu ria pra caralho quando eu era bem molecote, vendo ele lá no programa do Silvio Santos, na Praça Nossa. ¿Qué pasó? Él es segundo tiempo. Él me caga en la leche de tu madre, cabrón, en mi pentejo, en tu saco, en la puñeta de mi pija. E pô... muita zoeira pra cima dos hermanos, dessa vez de forma estereotipada mesmo. ¿Qué pasó? Él es segundo tiempo. Él me caga en la leche de tu madre, cabrón, en mi pentejo, en tu saco, en la puñeta de mi pija. E pô, como esquecer daquele... cara, eu nunca fui politicamente correto. Quadro do Pânico, que eles levam larvas de mosquito supostamente com dengue pra Argentina. Só que assim, como ninguém foi preso por terrorismo biológico na época, eu acho que esse papo do Brasil ter levado a dengue pra Argentina não passa de uma lenda urbana. Mas mesmo que seja verdade, pelo menos dá pra dizer que foi uma vingança pela vez que eles drogaram a bebida de um jogador da seleção brasileira em 1990. Vou falar melhor disso depois. Mas... Caraca, eu não sabia que isso tinha acontecido. Mas enfim, já falamos de guerra, racismo, publicidade, propaganda, mas e no futebol? Como que funciona a rivalidade? E bem, é aqui que muita gente esquece que o futebol não é o único esporte que existe essa rivalidade. Saca só essa partida aqui de polo aquático, por exemplo. Depois de uma violenta disputa de bola, o brasileiro Kiko Perrone foi agredido sem bola por Mariano Zanotti. Caralho, Na sequência, o brasileiro Michel Vieira... Caralho, que porra é essa? Caralho! Mariano Zanotti. Toma! Na sequência, o Brasil... Não, viado, não. Que porra é essa, viado? Viado, que porra é essa, viado? Caralho, que porra é essa, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? É polo aquático, cara? Ou é WWE? Caraca, mano! Ou é UFC? O brasileiro Michel Vieira deu o troco, acertando um direto no rosto do argentino. Olha, eu não sei você. Era um brasileiro. Então eu dou risada. Mas eu não vi nada demais aqui. Essa aí nada. Só uma forma carinhosa que os brasileiros cumprimentam os argentinos. Mano, achei que tinha sido argentino. É algo institucionalizado por aqui. E pô, como ele falou que foi sem querer, tá tudo bem. Foi do jogo ali, tava nadando, deu uma cotovelada sem querer, é do lance, é do jogo. O braço bateu nele sem querer. Nossa! Mas mesmo que a gente... Esse cara ficou com raiva, hein, depois que ele levou do Argentina aqui. Bola, o brasileiro Kiko Perrone foi agredido sem bola por Mariano Zanotti. Não, mas aqui foi feio também, né? Ele só revidou, né?
né? Não é nem querendo ser o brasileiro paga pau de brasileiro, o que é meio óbvio, né? Eu sou brasileiro, mas é verdade, Os brasileiros né? cumprimentam os argentinos. É algo institucionalizado por aqui. E pô, como ele falou que foi sem querer, tá tudo bem. Foi do jogo ali, tava nadando, deu uma cotovelada sem querer, é do lance, é do jogo. O braço bateu nele sem querer. Pouca. Mas mesmo que a gente tenha o polo aquático, o vôlei e tudo mais, no final não tem pra onde correr. A maior rivalidade é no futebol. E se existe uma partida que dá pra dizer que iniciou essa rivalidade formalmente, foi o amistoso de 1920. De forma resumida, nesse ano aí rolou o Campeonato Sul-Americano no Chile. E depois do fim desse campeonato, a seleção brasileira da época fez uma parada em Buenos Aires para jogar um amistoso contra os hermanos. E antes da partida, saiu uma matéria no jornal que dizia Monos em Buenos Aires. E pra completar, a matéria também acompanhava uma arte que representava os jogadores brasileiros como macaco. Caraca, mano! Porra! Caraca, mano! Pois é, isso já tá ficando extremamente chato. É. E por causa disso, a seleção brasileira ficou puta e muitos jogadores se recusaram a jogar. E no final foi improvisada uma equipe de 7 jogadores para disputar o amistoso em um 7 contra 7. E no final, o Mal venceu de 3-1. Mas se tem uma coisa que deixou essa rivalidade ainda mais forte, foi o surgimento de... Quer dizer, amém não. O Brasil foi derrotado. Eu tinha lido que o Brasil ganhou. Tomar no cu. O Mal venceu... Não é amém. Credo, desculpa, gente, vou lavar minha boca depois disso. Deu de 3-1. Mas se tem uma coisa que deixou essa rivalidade ainda mais forte, foi o surgimento de 2 jogadores. Pelé e Maradona. Já viu, né? Ui. Esses dois aí nunca jogaram um contra o outro em uma partida oficial, mas eles trocavam algumas farpas aqui e ali. Ui. E quando a Argentina ganhou a Copa de 86, o Maradona começou a ser comparado cada vez mais ao rei do futebol, criando uma rixa ainda mais forte entre os dois países. E a partir desse ponto, os jogos do Brasil contra a Argentina pareciam mais uma partida de Mortal Kombat do que um jogo de futebol. A porradaria rolava solta, e era uma porradaria sem frescura. Era até bonito de ver. Dava até pra sentir o ódio da seleção brasileira. E eu acho que os argentinos também conseguiam sentir esse ódio, tanto que rolou o episódio da água batizada, que eu falei alguns minutos atrás. Explicando melhor, no dia 24 de junho de 1990, o Brasil jogou contra a Argentina nas oitavas de finais da Copa da Itália. E lá pelos 40 minutos do primeiro tempo, um jogador argentino estava recebendo atendimento por causa de uma lesão. Então, o massagista argentino entrou em campo com algumas garrafas d'água. E aí, um jogador brasileiro da época chamado Branco aproveitou para pedir uma garrafa. E foi aí que ele recebeu uma garrafa de cor diferente da garrafa dos argentinos. E logo depois que ele bebeu, ele falou que ele começou a se sentir tonto, com sono e meio alto. Só que ele continuou jogando mesmo assim. Eram outros tempos. Porque a hora que o jogador da Argentina ia tomar o mesmo frasco que eu... Depois, quando o Maradona caiu na ponta direita que eu tomei, o massagista argentino falou, não toma desse. E pegou outro frasco. E eu fui falar com o Bandeirinha para explicar a ele que ele tinha trocado os frascos, porque, pô, se eu cair no exame antidoping tem alguma coisa, o maior prejudicado sou eu. E nisso o jogador da Argentina pegou e me tomou o frasco da mão, quer dizer, tudo armação. Mas eles são assim, jogam sujo mesmo. É sempre argentino, né, cara? E a partir daí... Caralho! Foram anos e anos de suspeitas. Até que em 2004, o Maradona falou em um programa de TV que tudo isso foi planejado e que tinham colocado tranquilizante na garrafa. Este episódio que... What? Vocês colocaram sonífero na água de los jugadores da seleção brasileira. Yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. Juro por mis 2 hijas, que es lo que más quiero, que yo no fui. Mas é sério. É que... Ele vai dizer, não fui eu, mas aconteceu. Não, mas tu sabe quem foi. Tu sabe quem foi? Se dice el pecado, pero no el pecador. Ele falou em tom de piada, mas se tem uma coisa que a gente sabe hoje, é que esse cara manjava das substâncias. E a parte mais engraçada pra mim sobre esse caso é o alvo ter sido logo um jogador chamado Branco. Eu consigo até imaginar os argentinos no vestiário falando: tu viste que os brasileiros têm um jogador chamado Branco? Esto no puede, branquito somos nosotros. Mas enfim, como a garrafa nunca foi apurada, acreditar ou não acreditar nessa história fica a critério do ouvinte. E aí, o que vocês acham? Tô cansado, velho. Bem, e o resto é história. Caralho, mas... seria muito conspiracionista acreditar, mas que tem cara disso acontecer, tem cara. É que a gente tá vivendo nesse exato momento. E geralmente é nessa parte do vídeo que eu dou a minha opinião resumida de forma sincera. Só que dessa vez eu acho melhor a gente pular essa parte. Algumas pessoas enxergam essa rivalidade do Brasil com a Argentina como algo amigável ou esportivo. Tipo esse post aqui do Reddit, que exala cheiro de soja. Mas... Porque Brasil e Argentina são rivais. Sim, quando você conversa com brasileiros ou argentinos, dá pra perceber que existe uma rivalidade, mas do estilo de rivalidade amigável. Mas ainda assim, existe alguma razão específica para isso? Mas eu de verdade não consigo pensar assim. E por mais que eu não seja um grande especialista em futebol, amigável, na verdade não, nem de longe, eu jamais teria capacidade de torcer pra única raça de ser humano do planeta que evoluiu da porra de um barco.
Mas enfim, é dessa forma que eu encerro o meu vídeo sobre a Argentina, um país de pessoas que estão há tanto tempo imitando macaco que no fim acabaram se perdendo no personagem e na própria identidade. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Brasil! Valeu por me ouvir reclamando. O canal do Limão é muito bom. E é isso, obrigado por ter visto o react e a gente se vê no próximo vídeo.